Você tem a experiência da clínica, né? Tem experiência do atendimento psiquiátrico, a experiência de lidar com muita gente em situações limites, extremas, de conflito, de transtornos mentais os mais variados, em situação de drogadição, enfim, muita coisa destrambelhada desse mundo passa por você, né? Você acaba testemunhando boa parte disso. E nós estamos vivendo agora, em massa, né, vivendo coletivamente, esse, essa experiência de medo, porque o Covid, no final das contas, é isso: é medo, né, é isolamento. Lembra um pouco aquela experiência do sujeito que tem um piripaque que infarta, né, mas escapa com vida e depois começa a repensar a vida. Será que a gente vai ter algo, na sua opinião, a gente vai ter algo semelhante assim acontecendo com as pessoas? O que esperar do mundo e das pessoas no mundo pós-Covid-19? Vai depender fundamentalmente do tempo que isso vai demorar. Uma situação como essa, apocalíptica, uma coisa que é capaz de provocar uma comoção coletiva e individual, nessa proporção, pandemia, proporção planetária, algumas fases elas são observadas pelos indivíduos, e pela coletividade. No primeiro momento, ocorre uma negação muito grande. A negação é como você vê os italianos todos fechados nas suas casas, tocando, fazendo de conta que é possível, vai passar. É uma negação imensa, aí cai na real. Essa real é justamente esse medo, esse desespero, essa depressão que é diante do inevitável. Isso é mais forte do que eu. Eu não consigo negar isso, eu não consigo passar por cima disso e fazendo limão a limonada. Não, não dá para fazer a limonada tão fácil assim quanto se imagina. É uma coisa muito contundente, né? Aqui no Brasil você percebe como as pessoas negam, né? Uma gripezinha, dá para ir na rua, dá... Não, não, calma, não é assim também, né? Daqui a pouquinho as pessoas vão tentar negociar. Eu já estou conseguindo encontrar meios e maneiras de dar um pulo não sei aonde. Vem cá, não, pode, né? Olha aí, eu vou fazer uma visita, a pessoa se limpa toda, depois eu me limpo, aí se dá conta de que isso também não funciona. Aí vem o impacto da realidade. Esse é capaz de mudar o indivíduo. É um momento em que ele se dá conta de que por mais que ele tente viajar, né, ou trafegar dentro da própria mente com relação ao fato, esse fato se impõe muito mais potente do que qualquer tentativa subjetiva que ele possa fazer. Nesse primeiro momento, você está vendo, se passar daqui 1 ou 2 semanas, está vendo, não era tão grave, tá? E vamos, voltamos, vamos dar festa, etc. E tal. A possibilidade de causar um efeito mais duradouro vai depender do tempo, né? Duradouro no indivíduo. Outra coisa que precisa levar em conta, que eu acho que é o que vai produzir a maior mudança no ser humano com este problema, e aí depende um pouco do tempo de duração dessa crise, que é, parafraseando Dostoiévski, a questão do crime e do castigo. A culpa e o castigo. Como que os indivíduos, nas suas coletividades, eles vão ser capazes de construir o mito a respeito da culpa e do castigo. Por que isso aconteceu? Por que nós fomos castigados? Cada um pode ter um pensamento absolutamente científico e técnico e falar, não, é a alta densidade demográfica, é só isso, não tem nada além disso. Outros têm um problema. As outras, o indivíduo comum, como ele vai construir essa mitologia? É um apocalipse, um castigo divino, um castigo da natureza, aí pode ter um viés ambientalista,
um viés religioso, fanático. Isso eu acho que vai produzir uma mudança muito maior nos indivíduos, mesmo porque elas vão ocorrer silenciosamente. Cada um vai construir a sua. Isso depois começa a ser construído coletivamente. E eu acho que, se nós pensarmos dessa forma, eu acho que nós estamos diante de uma mudança drástica do indivíduo na sua relação consigo, na relação dele com o mundo e com as outras pessoas. Eu acho que vai mudar profundamente. Agora, que mudança é essa? Vai depender de como cada um vai construir isso, como cada um vai ver, vai enxergar, vai mitificar esse momento que a gente vive. Eu vejo um pouco assim que, nesse momento, nós não experimentamos ainda coletivamente o que pode ter de pior nessa crise, né? Quer dizer, como no caso da Itália, por exemplo, em que você conta mortos a centenas. Essas cenas ultra dramáticas que a gente tem visto na Itália, para nós aqui não tem acontecido ainda. Então, é aquilo. Não chegou o momento da ficha cair, né? Mas daqui a pouco, em tese, chega, né? E depois o que eu vislumbro é o seguinte cenário, né? Nós vamos ter esse momento em que as pessoas vão tentar significar essa experiência, né? Vão tentar atribuir um significado para ela, que pode ser profundamente transformador. Vão sair dele traumatizados pelo medo, né? Pela solidão, né? Mas tem a fase 3, né? Quer dizer, tem outro fator que as pessoas vão encontrar quando abrir a porta das casas, né? Que é uma crise econômica terrível, que vai arrastar o clima de incerteza e medo, né? Vai dar vida longa a ele, vai continuar espezinhando, é que nem aquela agulha que fura constantemente, né? Então não é uma ferida que vai cicatrizar com facilidade. E ao mesmo tempo, tem um processo que vai desde esse momento que a gente vive agora, em que as pessoas ainda não experimentaram o pior da experiência, e que vai continuar depois, que é a formulação coletiva, porque está todo mundo ligado nas redes sociais. As pessoas estão sendo bombardeadas de informação, de desinformação, né? Troca de histerias as mais variadas, né? Muito humor também, que é uma forma, às vezes, de compensação, fuga, negação, e arrefecimento da situação. Eu fico me perguntando, assim, dessa construção coletiva, o que pode vir por aí, né? Eu acho, se a gente for pensar na questão da macroeconomia, da macropolítica, nós vamos pensar, a impressão que me dá é que isso é similar a uma queda da Bastilha, ou uma queda de Constantinopla. Nunca ninguém pensou que os romanos iam ser dominados por meia dúzia de bárbaros, né, de vândalos. E, na verdade, foi isso que acabou destruindo o império lá de 500 anos, que parecia eterno e sólido, né? A nossa contemporaneidade, o nosso mundo, as relações entre os países, até então, tinham uma certa solidez, né? Como é que vão mudar isso? Teve historiadores que falaram que a história tinha acabado. Acabou a história, chegamos ao final. Daqui não vai acontecer mais nada, né? Porque não há possibilidade, dentro da conjuntura armamente bélica, política, econômica, de haver mudança. E, de repente, aparece um monstrinho desse tamanho gigante, dos japoneses, né? Falaram, um monstrinho microscópico e produz uma mudança imensa. Países gastando bilhões, eu acho que, com certeza, o prejuízo mundial é de alguns trilhões de dólares, que seja, né? Os países vão sair muito enfraquecidos, as relações entre os países, a política externa vai sair muito abalada, o mercado vai estar pobre, perca de empregos, relações de trabalho que vão mudar, o uso da internet, o trabalho doméstico. Eu acho que isso vai ser mais incentivado
o uso da tecnologia para que você possa trabalhar com mais segurança dentro da sua casa. Agora, em termos geopolíticos, eu realmente me preocupa, porque eu acho que vão existir mudanças muito drásticas, mas eu não consigo ver, de fato, que cenário é esse que se forma, que há de se formar com essa crise. É bastante preocupante, né? Esse o problema mesmo, né? Eu acho que ninguém consegue enxergar o que vem depois. O que tem é uma névoa de incerteza, né? Quais são, por outro lado, as certezas? Se você repara no que vem acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos anos, uma descrença enorme com relação às instituições, à imprensa, o que permite fake news, por exemplo, né? Porque sistema de comunicação global já tem faz tempo, a internet não é novidade. Gente mentirosa é mais antigo ainda, né? Também não tem novidade nenhuma nisso, né? Agora, novidade é fake news, né? Por que de repente vira um problema? É porque você tinha critérios de confiabilidade nas informações, né? Critérios para reconhecer o plausível e o implausível, o verdadeiro e o falso. E esses critérios se ancoravam em instituições como a ciência, né, o jornalismo, o governo, né, o poder, todas elas ruíram, né? Então, nós vemos uma população, por exemplo, que tem plena certeza de que toda a narrativa, toda a instituição, todo esse conjunto de saberes e modos de existência que ele conhece, que ele reconhece, sabe, né, apontar e dar nome, não resolvem os problemas dele. As pessoas vivem uma insatisfação gigantesca e atribuem a causa da insatisfação a N fatores externos, a todos eles. Então as pessoas sabem muito bem o que elas não querem. Agora, entre você ter um mal-estar existencial e culpar as coisas que vê, é fácil. O difícil é você compreender as coisas que vê, significá-las, porque, e sobretudo nesse momento em que as pessoas abriram mão dos critérios de significação, né? É preciso construir novos, enfim, compreender o mundo e propor solução, né? Então você vê em várias democracias pessoas que elegem pessoas antissistema, né? Elege o político que diz que eu não sou político. Quanto mais esquisito, mais estranho, mais fora da caixinha, mais outsider, mais as pessoas aplaudem, porque é difícil você fazer o link entre as atitudes e pensamentos ou o plano de governo daquela pessoa e as consequências. Mas é muito fácil fazer a relação com, olha, já que ele é diferente, deve ser bom, porque o igual eu tenho certeza que eu não quero. As pessoas têm certeza do que não querem. Agora, daí formular a certeza do que querem é difícil. E aí o ponto central dessa insatisfação é que, da mesma forma que a gente não consegue achar felicidade nas coisas fora de nós, porque a felicidade é uma sensação, a felicidade de certa forma, uma espécie de paz mental e afetiva, está dentro da gente. Né? A gente também não acha a causa da insatisfação lá fora. Então, assim, você acha que aqui dentro alguma coisa positiva muda? Que pelo menos a gente comece a buscar novos critérios de significação que ajudem a mudar o mundo, ou pelo menos a mudar moralmente os comportamentos? Olha, eu acredito que isso vai ocorrer. Se vai ser bom, se vai ser ruim, para onde iremos, eu não saberia dizer. Agora, eu poderia fazer uma analogia, por exemplo, com a Europa pré-Segunda Guerra. Né? Aliás, pré-Primeira Guerra seria melhor. Quando o Império Austro-Húngaro dominava, o colonialismo estava instalado, a Europa tinha se transformado numa panela de pressão. Né? A tensão entre os países estava muito grande, as tensões da direita, da esquerda. Essa tensão, ela precisava, foi um estudantezinho dar um tiro no herdeiro do Império Austro-Húngaro, precisou dar um toquezinho, né? Como a tensão era tão grande que precisava de muito pouco, foi desmoronando, o que não havia sido desmoronado na Primeira Guerra, desmoronou na Segunda,
E aí a gente reinventou, né? Começa contra a cultura, paz e amor, movimento hippie, a modernidade surge, os Beatles, e por aí vai, aí surge o século XX, de fato, né? Em todo o seu esplendor, né? Eu acho que esse esplendor que foi construído pelos humanos coletivamente, ele está novamente sob tensão. Eu acredito realmente que o que está acontecendo só vai aumentar mais essas tensões e a gente vai acabar num processo criativo. O problema são as bases desse processo criativo. Aí eu vou voltar à questão da culpa educativa. Como eu vou entender tudo o que aconteceu comigo para que eu possa reconstruir esse meu mundo? Qual vão ser minhas bases? As bases vão depender fundamentalmente dessa concepção que a gente vai construir. E coletivamente, de forma diversa na população. Você viu que realmente na Segunda Guerra, o que acontece, né? A modernidade surge, meios de comunicação, a liberdade, todos os movimentos de liberação da mulher, da causa homossexual, dos negros, tudo começa a efervescer e um sentimento de liberdade, que era justamente isso que não existia numa Europa vitoriana, que reprimia sexualmente. A política ela era tabulada por certos países que definiam o Império Austro-Húngaro, o Império Inglês, né? E tudo isso vai de água abaixo. Agora, que liberdade é essa que está por vir? Será que é liberdade? Acho que você se lembra tudo que aconteceu aí na década de 80, quando a AIDS surgiu, e que, na verdade, até deu vazão ao movimento contrário à liberação sexual, justamente porque Deus estava castigando a liberdade sexual, né? Aí começam a surgir os movimentos, vamos dizer, mais retrógrados, vamos dizer, mais conservadores, né? E que vem caminhando até hoje. Estão com a gente, vieram de mão dada na década de 80, 90, e estão aqui hoje, né? Fazendo presença, marcando o ponto deles, né? Agora, o que é isso de surge? Eu acho que passa por uma revolução tecnológica. Eu acho que a gente não vai fugir de mergulhar mais ainda na net, nos meios de comunicação, na utilização dos meios de comunicação como forma de trabalho, de relação interpessoal. Gostaria realmente que, aí é desejo, né? Não é uma análise, né? Que se conseguisse repensar a questão ambiental, mas nós estamos agora com uma grande cortina sobre a frente. E eu acho que o papel das pessoas que conseguem pensar com alguma distância com relação ao que está acontecendo é ajudar nas formulações a respeito de um entendimento, de uma reflexão do que está acontecendo. Eu acho que é a função hoje do intelectual. Para que exatamente a gente acabe indo para dentro de uma caverna e começando a ver novamente miragens e que nos deixam aí perdurando dentro da caverna, né? Essa caverna tem que ser um grande tablet, né? Né? Que promova o diálogo entre as cavernas, né? Talvez seja isso. Mas o meu maior medo é as pessoas correrem para dentro das cavernas, construindo as suas concepções e talvez um mundo que caminhe numa direção que talvez não seja tão libertadora. Né? Os psiquiatras têm sido acusados no Brasil de medicarem em excesso as pessoas, né? O Brasil consome muitos psicotrópicos lícitos, né? Enfim, você acha que a gente vai ter um futuro com pessoas menos necessitadas de medicação? Olha, tem 4 meses, mais ou menos, que saiu uma estatística da Associação Brasileira de Psiquiatria, colocando que 82% da população brasileira necessita de algum cuidado em saúde mental. O PISA de 2000
2018, se não me engano, não posso te assegurar isso não, falava em 90% dos jovens de idade escolar com ansiedade. Nós estamos aí, se não me engano, ainda no 5º lugar em depressão. Ora, com dados desse tipo, não dá para pensar que isso é genético. Nós temos no nosso país uma diversas raças, de diversas origens. Não dá para falar que, de repente, houve um grande amálgama e todo mundo já está com o mesmo padrão genético. É uma questão ambiental. E eu acho que o grande impasse do Brasil é justamente que ele não sabe que caminho tomar. O povo brasileiro ele vive entre um projeto anarco-salvacionista e uma tirania. Ele ancora nesse tipo de lugar. E isso é antigo, vai lá dentro dos livros portugueses. Foi ali que surgiu a dicotomia. Né? No meio disso tudo, surgiu uma divulgação, uma implementação de uma cultura capitalista muito grande. Uma cultura capitalista no país é um desastre. Né? Você gasta na cidade de R$ 1.600 num país onde 11% consegue ganhar um pouco mais de R$ 5.000, R$ 6.000, é um negócio absurdo. Né? Isso vai gerar tensão, isso vai gerar violência, isso vai gerar descontentamento, depressão. Aí a gente vai pensar, recorre à internet para mostrar um cenário maravilhoso, isso também desmorona, só piora a situação. Eu sei o que eu estou dizendo, mas eu acho que aquele outro lá está vivendo bem. Estou mal aqui com a minha boca, né? Eu que não estou enganando direito, eu não estou me enganando. Né? Eu acho que seria necessário o brasileiro repensar os seus valores. Se os valores capitalistas baseados no consumo, na ótica do mercado, realmente é aquilo que tem trazido felicidade para ele. Quando a gente olha outros países de terceiro mundo, e você vê que são países cuja população pré-existia, o Estado ocidental que existe neles, você vai encontrar povos de 1.000, 2.000 anos, um nível de coesão cultural, religiosa, um nível de ligação com a terra, que nós não temos isso. Todos nós somos estrangeiros. A nossa ligação com a terra é muito frágil. A nossa cultura autóctone, então, inclusive, nem se fala. Uma religião que tenha nascido das bases históricas, nós não temos isso. Por que a Índia não tem o mesmo nível de violência como o Brasil, o Sudeste Asiático, ou mesmo algumas regiões da África? Por quê? Porque justamente você vai encontrar ali povos que preexistiam. Justamente esses estados ocidentais que estão lá. Alguns povos não precisam nem de medicina pública. Eles têm a medicina tradicional deles, que aprenderam misturando as ervas e cura. Estão lá todos vivos e a população crescendo. Nós não temos nada disso. A gente é parasita de um sistema capitalista, de um sistema que detém esse saber e onde o povo fica exatamente na necessidade mendicante de ter esse saber para poder sobreviver. E que saber é esse? Está nas mercadorias, nos objetos de consumo. Nós não conseguimos construir uma casa com as nossas próprias mãos. Nós precisamos do mercado para construir a casa. Né? Enquanto qualquer lá de qualquer país de terceiro mundo faz lá de adobe, faz de palha, faz de madeira. Né? Eu acho que o Brasil vai ter que repensar muito os seus valores e eu espero que esse livro sirva para que ele possa repensar as bases que ele construiu o nosso mundo, que é o Brasil. Consiga ter uma definição que o povo não reconhece o Estado. O povo depreda as coisas do Estado porque ele não é um espelho. Se você deixar o Estado, se você deixar o povo por si só, ele faz estados paralelos.
Você vai ver aí no decorrer da história todo o movimento popular genuíno, não é classe média, genuinamente popular, foi a tentativa de constituição de um Estado paralelo. Então, o povo quer ir para cá, mas a classe média, a classe que é ligada aos movimentos intelectuais externos, europeus, norte-americanos, querem essa direção. E o Brasil não sabe para onde vai. Se vai para cá, para onde o povo quer negar esse Estado e vão fazer outro, ou então abraçar a classe média, onde ele não tem reconhecimento porque ele não tem o dinheiro para ter tudo que a classe média tem. O que nós vamos fazer? Essa é a razão da depressão. Essa é a razão do remédio. E o pior, que o remédio ele entra, de certa forma, dentro de uma ótica mercadológica capitalista. Exatamente. O ponto aqui não é à toa que certos remédios aqui são os mais consumidos. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos sedando. A gente está se sedando diante do quê? Diante das péssimas escolhas que a gente fez. Querer ser capitalista num país que não pode dar capital. Outra coisa que eu acho curioso nessa crise toda, né, é que o mundo vem experimentando também um movimento de negação do multiculturalismo, de todas aquelas instituições como as Nações Unidas, FAO, OMS, em que povos diferentes, culturas diferentes, nações diferentes se unem num grande intercâmbio de conhecimentos, de ações, etc. E nós vimos a negação disso sendo posta de pé, né? Os Estados Unidos, por exemplo, bloquearam a Organização Mundial de Comércio, saíram da Unesco, né? Só com isso, 25% do orçamento da Unesco foi por água abaixo. A ONU em crise financeira, porque os estados deixaram de perceber a importância. Agora, no meio dessa crise, o que tem, imagina, começa o vírus a se espalhar na China, não havia protocolo médico para lidar com isso na UTI. O que eu faço? Medica como? É para botar no respirador quando? Agora? Depois? De que jeito? Com que técnica? Em que momento? Qual é o momento do isolamento? Não tem? Enfim, isso tudo foi sendo construído. Agora vem a luta para buscar qual medicação e construção de uma vacina. Isso tem sido também muito rápido, e muito rápido porque, num movimento contrário, o meio médico e científico tem trocado informações e franqueado informações numa velocidade, né? Eu fico vendo a Nature e a Science pularam a fila de publicações, são revistas de ponta, e que você leva uns 2, 3 anos para poder publicar um artigo ali. Você manda só daqui a 3 anos o troço. O que diz respeito a esse vírus, a doença e tal, é na hora, né? Fruto de um esforço também inédito, né? Eu espero, assim, queria saber o que você acha, assim, se esse exemplo vindo da ciência, dos cientistas e dos médicos, né, vai pautar as nossas relações com aquelas culturas que são tão diferentes da nossa, né? E que, de certa forma, né, num primeiro momento em que nós podemos nos comunicar livremente, essas diferenças parece que nos assustaram tanto, né? Que acabaram alimentando essa sede de fechar fronteira, com as xenofobias que nós vemos para todos os lados. Será que isso pode ser um passo para a queda, né, dessa visão tão negativa do diferente do outro? A xenofobia está exatamente em função da proximidade. Nós nos aproximamos mais. Se nós não nos víssemos, eu não teria xenofobia. É exatamente a proximidade que causa, né? Eu preciso manter uma diferença. Um dos grandes problemas da União Soviética, ou mesmo da China, nos seus momentos socialistas, foi achar que seria capaz de fazer uma população absolutamente igual, né? Onde não houvessem diferenças entre os seres humanos. Isso é impossível. O ser humano ele quer ser diferente, seja individualmente, seja coletivamente. Essas diferenças estão sendo colocadas à prova justamente pela proximidade.
E aí, o que me assusta? No momento que está tão próximo, eu não estou garantido que eu sou eu. Eu começo a deixar de ser eu na medida que eu olho o outro. E o outro se aproximando cada vez mais e me influenciando. O medo do futuro é uma coisa muito clara. Né? Não é à toa que, por exemplo, aumenta a liberdade do movimento LGBT, as conquistas, ao mesmo tempo que a gente vê todas as agressividades, os assassinatos dos transexuais. As mulheres ganhando uma liberdade nunca antes vista e um aumento do feminicídio. Porque no momento que, por exemplo, uma mulher ela começa a se empoderar e sair de uma posição de submissão e ocupar uma posição de uma posição mais ativa na sociedade, o homem, por exemplo, ele tende a se sentir ameaçado na sua masculinidade. O que a gente vê, na verdade, é uma ameaça diante das identidades que foram formadas num mundo mais espaçoso. Né? E, na verdade, agora a gente está mais próximo. A tecnologia deixou a gente mais próximo. Isso não tem condição, a situação. Ou eu ou ele, a rivalidade que surge, ela é fraterna, né? A rivalidade ela está ligada à sensação de fraternidade. Eu não, na medida da proximidade, fica um jogo de ou eu ou ele, né? Esse jogo paranoico, que é um jogo de poder, é difícil a gente pensar quais são as catapultas que vão nos levar para frente, porque o que eu mais vejo é, mesmo do ponto de vista intelectual, da produção intelectual, uma cultura do ressentimento. A gente continua olhando para trás. O país X derrubou, agrediu o país Y, porque o Y, há 500 anos atrás, fez isso com esse país. Né? E aí uma cultura de entendimento do presente em função do passado. Quando a gente não consegue pensar o futuro, não há tentativa nenhuma de formulação desse futuro. Né? Como eu vou sair do meu jogo paranoico com o outro? O que a gente tem que pensar é o que nós vamos fazer daqui para frente, o que nós vamos construir. Um outro problema muito sério com relação a isso, alguns pensadores da década de 60, alguns franceses, eles chegaram a Wuhan, por exemplo, pensou isso, o Guy Debord chegou a pensar também alguma coisa, é que nós vivemos a cultura do novo. Nós precisamos do novo avidamente. A gente destrói tudo que vai ficando velho. Essa agressividade voltada para tudo pelo que surge, que nada é suficiente para comatar a minha falta, isso é um problema. E agora, se nada tapa a sua falta, se tudo que você recebe de novo, você, dentro de um mês, 2 meses, você destrói porque aquilo não é o suficiente, o que nós vamos gerar? Uma sociedade ávida pelo novo e muito destrutiva por tudo que é velho. Tudo que está ficando dentro dele. Então, eu construo um mito que hoje passa pelos atores, atrizes, etc. Então, para logo depois transformar, devassar a vida dessas pessoas, mostrando todos os podres, todas as situações, porque eu preciso destruir o mito que eu construí. Né? O que se faz diante disso? A humanidade não está conseguindo propor algo. Eu gostaria, eu acho nesse momento, a intelectualidade no sentido de pensar o presente para projetar o futuro. Não dá para pensar de outra forma, não dá para ficar analisando o presente em função de relações político-econômicas, sociais do passado. Não é negando o passado, é simplesmente que nós precisamos reinventar o mundo. Qual é esse? Que ser humano é esse agora lá para frente? Tem uma estátua do Salvador Dalí. Existem algumas estátuas para mim que são emblemáticas. Né? O dos Rómulo de Piron, o Davi de Michelangelo. Eu acho que eles são arquétipos do ser humano nos seus devidos momentos. Né? O Pensador de Rodin. Tem uma estátua dali
ali onde o homem está cheio de caixas, cheio de gavetas saindo dele, e ao mesmo tempo ele com a mão no bolso, dizendo: eu não quero mais nada, chega, eu estou vazio, mas eu não aguento mais nada. Então, em paciência, o que você vai fazer se você está vazio e você não suporta receber nada? Porque nada vai ser suficiente para tapar esse vazio. O amor, ele se contenta com pouco, né? Eu acho que a saída poderia ser uma tentativa de construção por intermédio do que é mais essencial. Eu te amo mesmo você, sabe? Especialmente você, você é muito importante na minha vida. Essa capacidade de construir uma relação de afeto entre as pessoas, fazer mesmo sabendo que o outro não é tudo para ele, eu acho fundamental. E aí é sair desse narcisismo, né, que nós vivemos, né? Nós não temos nada, não queremos nada, mas eu também não largo a minha individualidade. Né? Nesse momento a gente está muito individual e ao mesmo tempo, nesse momento, onde a gente está no maior isolamento, as pessoas têm recorrido, conversado no WhatsApp, se dado conta de o quanto que o outro é importante para ele, né? Se conversando desesperadamente no WhatsApp e mandando mensagem e fazendo chat de grupo para um ver o outro, né? Nós estamos sentindo falta do outro em nossas vidas. Então, a gente saia dessa valorizando mais o outro, o amor que a gente tem pelo outro. O amor que você descreveu é aquela experiência que a filosofia chama de amor ágape, né? O amor incondicionado, o amor em que você não pergunta o que o outro fará para me alegrar, mas o que eu posso fazer para alegrar o outro. Um amor que não é egoísta, um amor que é altruísta, que é caridoso, né? Será que é na religião que as pessoas vão acabar encontrando um viés para a transformação? Desde que não seja uma religião baseada nos ressentimentos. Eu não acredito que nós vamos avançar com religiões que possam, vamos dizer, incentivar ressentimentos entre grupos. Eu não vejo isso funcionando. Eu não sei se pela uma religião, mas talvez porque o ser humano ele parou de... Ele constrói mitos hoje, mas ele não santifica os seus mitos. Tanto que os destrói a todo tempo. Né? Que mito eu vou conseguir dirigir de mim, do outro, do mundo que eu vivo, das coisas que eu quero nesse mundo, e que eu vou me olhar para isso e ficar satisfeito com o que eu vejo. Nós estamos muito destrutivos em relação a isso. A religião, ela seria capaz de resolver isso se ela tivesse um cunho mais cósmico, um cunho mais metafísico, um cunho que tivesse uma dimensão espacial imensa, entende? Mesmo em salto. O homem pudesse olhar para o céu como há 30 mil anos e olhar Deus, né? Ver Deus nos movimentos dos astros. Né? Ele pudesse olhar aqui e falar que criou. Nós perdemos essa capacidade de contemplar o Criador, de contemplar a santidade que existe no mundo que a gente vive, no nosso universo. Essa santificação é preciso ser resgatada. Essa santificação que a gente tem pelo solo, a santificação que a gente tem pelo universo, pelo ar, pelas árvores, pelo homem. Eu acho interessante. Eu pego 2 livros aqui, que eu me lembro que você deve conhecer, A Montanha Mágica e James Joyce. Todos 2, eles dão uma dimensão épica ao homem comum. Há uma universalidade épica em cada dia do homem comum. A cada dia que ele acorda, ele está vencendo, fazendo os 12 trabalhos de Hércules, vencendo barreiras, lutando contra demônios. A gente só não se dá conta disso.
que nós somos todos heróis. Eu acho que a gente deixou de se valorizar, deixou de perceber o que é santo em nós. Né? E eu espero que possa passar por aí uma solução, né? Que a gente possa resgatar a importância, a vitalidade disso. Né? Eu lembro aqui de uma poesia, né? Holy, 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 eu não me lembro o nome do autor, é um poeta americano, que ele começa a santificar tudo na poesia dele, um poeta pitinique. Agora sempre me falta o nome dele. Mas eu acho que é isso, a gente virar para o mundo e começar a santificar aquilo que é aquilo que nós construímos. Porque senão a gente vira o que nós viramos? O Dr. Frankenstein, que fica tentando destruir o monstro que ele próprio construiu. Se a gente construir uma monstruosidade mesmo, né? Talvez não. A palavra final é sua. Olha, eu não consigo ser pessimista diante do momento que a gente está vivendo. Eu consigo ver esperança em que o homem consiga olhar para si próprio e olhar que ele precisa se projetar para o futuro, repensar a própria existência, a relação entre as pessoas. Agora, isso vai depender muito das pessoas dos intelectuais, dos formadores de opinião, que a cultura do ressentimento que existe no meio religioso, que existe no meio intelectual, ela seja superada em nome de uma tentativa de construção de uma nova era. Fica meio filosófico, fica meio astrológico isso, né? Nós estamos entrando na era de Aquários, mas independente disso, é isso que a gente tem que pensar. Beleza. Obrigado, Gilson. Valeu. A gente vai ter essa oportunidade.